Será que você tem a certeza que essa música que a gente cantou agora, que uma cantou para a outra, será que você tem certeza disso no seu coração? Que Ele não desiste de você? E que Ele te ama? Que Ele se importa com você? O tema do nosso chá hoje é: Senhor, não te importas? Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, e nessa hora é difícil a gente acreditar que Deus está se importando. Quantas de vocês já passaram por isso? De questionar: Senhor, o Senhor não está vendo a minha dor, Senhor? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, a minha angústia? E o Senhor está dizendo para você: eu não desisto de você, filha. Sabe por que Ele não desiste? Como Mara falou, a gente não desiste de quem a gente ama. Mara não desistiu de Pierre, porque ela o amava e ela o ama. E Deus também diz para você nessa tarde, nessa noite: Ele não desiste de você, porque Ele te ama. Porque o Senhor se importa com você. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com aquela traição que você recebeu, com aquela decepção, talvez com a falência, talvez com a perda de alguém que você ama. O quê? O que está sendo a sua dor? Qual é a sua dor, mulher? O que é que está sangrando no seu coração nessa noite? O que é que você tem passado? Por que é que você tem derramado lágrimas? Deus sabe, Deus está vendo, e Ele se importa com você. Você crê nisso? O que o Senhor quer nessa noite, sabe o que é? É que você saia daqui com a esperança renovada. Porque quando a gente não tem mais esperança, a gente morre. E às vezes, a mulher, a pessoa, o ser humano, tem uns que cometem a loucura de se suicidar. Toma um veneno, toma algum remédio em quantidade excessiva e morre. Mas tem mulheres que estão morrendo aos poucos. Tem mulheres que estão se acabando, sabe? Uma angústia profunda na alma. E ali ela vai morrendo, os sonhos vão morrendo, a esperança se acaba. E aí entra numa depressão, entra numa tristeza profunda de alma. E aí, Deus se importa com você. Eu não sei se você já está na beira de uma depressão. Eu não sei se você está numa angústia profunda. Eu não sei se existe um sentimento dentro de você tão forte, que às vezes é maior do que a sua fé, às vezes é maior do que o que você conhece de Deus. Mas o Senhor, nessa noite, Ele quer restaurar todas essas coisas. E lá em 1 Coríntios 13, vamos abrir aqui. 1 Coríntios 13, Mara leu, e eu amo também esse texto de 1 Coríntios 13. Eu acho que deve ser realmente uma leitura de cabeceira em nossa vida. Mas eu quero ler para você 1 Coríntios 13, 13, que diz assim. Amém? Vocês acharam aí? 1 Coríntios 13, 13. Diz assim, lá no finalzinho, 1 Coríntios 13 todo, falando sobre o amor de Deus em nossas vidas e a gente como deve amar o próximo. Mas no final ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E eu fiquei pensando sobre isso. Fé, esperança e amor. O que, Senhor? E no final ele diz que o maior de todos é o amor. E eu fico pensando, se a gente não tem esperança, a gente já não luta mais por aquilo, não é verdade? Se você não tem mais esperança daquilo, por que você vai lutar? Então, o início de tudo, você precisa ter esperança. E a Bíblia diz, lá no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, se você não tem esperança, você fica cansada, mulher. Se você não tem mais esperança, você fica fatigada. Tudo lhe traz cansaço, desânimo. E eu quero te dizer que, além da esperança, existe a fé. O Senhor, nessa noite, quer restaurar a esperança no seu coração. O que é que morreu dentro de você? Qual foi o sonho que você diz assim: eu não tenho mais esperança, para mim não tem mais jeito. Só que você desistiu disso, mas a tristeza continua. Então, se você está triste por isso, tem alguma coisa errada. É porque Deus quer te dar isso. Você crê? Se você está triste, você diz: não, eu já desisti, eu não quero mais. Mas você está triste? Não. Então é porque o Senhor tem um propósito nisso. É porque o Senhor quer que você se levante e diga: não, eu vou lutar pelo meu sonho. Eu quero de novo restaurar a minha esperança. E além da esperança, você precisa de fé.
Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Você entende isso? O Senhor se agrada quando a gente tem fé. O Senhor se agrada quando a gente confia nele. E ele ainda fala mais, que sem fé a gente não pode alcançar as bênçãos do Senhor. Porque é a fé que é o alimento, é a força que gera mesmo nele a compaixão e o amor por nós, para que a gente receba a bênção. Amém? E a palavra diz que a gente precisa crer, porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que ele recompensa aquele que o busca. Então a sua oração, querida, não é em vão, não. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, o Senhor está atento e ele recompensa você por você buscar o Senhor. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar o Senhor? Então você precisa ter fé. E nessa noite o Senhor quer restaurar a sua fé. E além disso, a Bíblia fala assim em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé é a certeza do que você espera. Primeiro você tem que ter esperança. Você vai ter que ter esperança e em cima dessa esperança você vai começar a ter fé. Porque a fé move o sobrenatural. Amém? As pessoas aí fora falam, eu tenho fé em Deus. Sim, mas na hora que a situação vem difícil, a fé será que permanece? Será que na hora da aflição, como Mara passou, momentos tão difíceis que o marido disse no rosto dela, eu não te amo mais, eu não suporto nem o seu cheiro. E aí, mulher, será que a tua fé permanece? Será que você ainda continua crendo? Então o Senhor quer restaurar essa fé. Esse sobrenatural é o que o Senhor quer ministrar na sua vida nessa noite. Amém? E ele fala que o maior de todos é o amor. O amor é porque Deus é amor. Deus nos ama, Deus se importa conosco e a gente precisa receber esse amor no nosso coração, amém? Para que a gente possa amar de verdade, amar aquele que nos fez mal, amar aquele que nos traiu, amar aquela amiga que nos decepcionou. Você precisa amar quem? Você precisa amar sua chefa que está lhe perseguindo, seu chefe. Você precisa amar sua vizinha, você precisa amar sua sogra. Peça ao Senhor, porque Deus é amor e Ele se importa com você, amém? Mas eu queria ler com você aqui rapidinho. Depois que Mara ministrou, não precisa a gente falar mais nada. Mas eu preciso falar isso aqui. Sabe por quê, queridas? Porque o Senhor me mandou falar. E eu preciso falar na ousadia do Senhor. Em João 11. Sabe o que é que conta João 11? Um milagre. Vocês gostam de ouvir história de milagre? É bom, não é? A gente ouviu um testemunho. Que coisa maravilhosa. Mara deu um testemunho de vitória. Porque ela tinha um casamento destruído e o Senhor restaurou. E aqui nós temos a história de um homem que estava morto e ressuscitou. Jesus ressuscita Lázaro. João 11. Amém, queridas? Amém? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aqui começa a falar da história de Marta e Maria, duas irmãs que receberam Jesus em casa. Se você for ver lá em Lucas, no capítulo 10, que agora não convém, mas depois se você quiser estudar, conta o início dessa história. Quando Marta e Maria receberam Jesus em sua casa, elas abriram a porta de sua casa para que Jesus viesse. E quando Jesus estava ali, Marta, como uma boa anfitriã, Marta foi preparar tudo para receber Jesus e os seus discípulos. Todas nós aqui somos mulheres e temos essa preocupação. Se a gente tem uma visita em casa, o que a gente vai fazer? Corre no mercado, vai no congelador, né? Se tiver alguma coisa lá congelada, a gente prepara rapidinho. E hoje a gente tem essa praticidade, mas Marta naquela época não tinha essa praticidade. A Bíblia fala lá em Lucas que Marta foi preparar, e para preparar o alimento tinha que matar o animal, tinha que fazer o pão lá, mexer com a farinha, tinha que amassar a uva para fazer o suco. Então imagine como Marta estava preocupada e atarefada, porque ela queria servir bem a Jesus e os seus discípulos. Só que Maria, sabe onde Maria estava? Maria estava lá sentadinha nos pés de Jesus. Tudo que Jesus ensinava, Maria estava ali só ouvindo. E Marta corre para lá, e Marta corre para cá, e fazia uma coisa, fazia outra. E eu tenho certeza que ela passava, quando ela olhava lá, ela via Maria lá nos pés de Jesus, acho que ela ficava com raiva, voltava para cá e resmungando, meu Deus, eu não estava vendo isso, que Maria devia me ajudar e não me ajuda. De repente ela não aguenta mais e ela chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo como eu estou tão atarefada?
Manda Maria vir me ajudar, Senhor. Ela até deu uma ordem ao Senhor, né? Desaforada, que ela estava aguentando mais. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás atarefada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E essa Maria escolheu, a qual não lhe será tirada. Olha que ensinamento lindo para a nossa vida. Quantas de nós aqui estamos atarefadas, irmãs? Me contem. Não me conte seus problemas, porque também se eu contar os meus, não quero nem saber. Mãe, trabalha fora, né? Muitas de vocês aqui ainda fazem faculdade, estudam. Eu ainda tenho um ministério, apesar que meu marido aqui toma a frente e eu fico mais na retaguarda, mas tudo é motivo da gente se preocupar, não é verdade? Temos muitas tarefas, não temos? Todas nós estamos correndo, muitas vezes ansiosas, preocupadas com muitas coisas. E aí tem hora que a gente precisa parar. E o Senhor fala para você: filha, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Veja o que é mais importante. Veja o que é mais precioso, porque isso não lhe será tirado. Então o Senhor nos fala nessa noite que a gente precisa priorizar os nossos filhos. Precisamos priorizar a nossa família. Priorizar os nossos amigos. Amém, queridas? Muitas vezes estamos tão preocupadas com tudo. Ah, pastora, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que dar o melhor para o meu filho. Tudo que eu não tive, eu tenho que dar para ele. Sabe o que é que seu filho mais precisa? Do seu amor, do seu tempo. Você ama seu filho, mas seu filho não aceita só você dizer: filho, eu te amo. Seu filho não aceita isso não. Seu filho quer que você brinque com ele, que você saia com ele, que você tenha tempo para ele. E eu louvo a Deus, porque eu conversando com a irmã essa semana, ela tão preocupada com o filho dela tão ativo que ele é, e ela preocupada e sempre pedindo oração. E ontem ela disse: pastora, meu filho me fez revelações tremendas. Eu sentei para conversar com ele, ele disse: minha mãe, eu não sou feliz como a gente era antes, porque antes a senhora brincava comigo, hoje você está sempre cansada, hoje você não tem tempo para mim, eu não posso sair, eu não posso brincar, porque a senhora nunca tem tempo, a senhora não deixa. E isso o Senhor começou a trabalhar no coração dela, para que ela realmente priorize o que é importante. Eu não estou dizendo, querida, que você precisa sair do seu trabalho, que você precisa abrir mão das suas coisas, porque você tem que ficar com seu filho. Mas o Espírito Santo de Deus é que ministra no seu coração aquilo que você pode largar sim, para você priorizar a sua família. Amém? E o Senhor ministra no meu coração, e eu tive esse entendimento de 3 Ds na nossa vida que quer nos destruir. Sabe quais são esses 3 Ds? A distração, o desânimo e a dúvida. Sabe o que é a distração? É isso que a gente está vivendo. Esse mundo tão atribulado, são tantas coisas. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer muitas coisas. Ainda tem o WhatsApp, que a gente se distrai. Ainda tem o Facebook. A gente fica distraído com as coisas desse mundo. E o que é mais precioso, a gente deixa de lado. De buscar o Senhor, de ouvir a palavra do Senhor. Eu não estou te falando de uma religião não, viu? Eu não estou te falando de religião. Eu não estou falando para você ser crente. Sabe por quê? Porque religião não salva ninguém. Deus não está se importando com a religião de ninguém. Deus está se importando com o seu estilo de vida. Você precisa ter um estilo de vida que quer agradar ao Senhor. O Senhor quer que Ele seja o primeiro na sua vida. O Senhor quer ser o seu Senhor e Salvador, para que você realmente encontre a felicidade. Sabe por quê? Porque o Senhor te criou, o Senhor te formou, Ele conhece o mais íntimo do seu ser. O seu coração tem necessidade de Deus. Por mais que você diga: não, pastor, eu estou bem, estou ótima, estou trabalhando, estou estudando, casei, arranjei um marido, pastor, olha que bênção, minha vida está ótima. Mas todas nós precisamos de Deus. Amém? Como Mara falou, Pierre era rico, tinha fama, tinha esposa, tinha filho. E no dia que ele se encontrou com Jesus, ele disse: eu era infeliz, eu tinha um vazio na minha alma que só o Senhor pôde preencher. E assim eu digo para você nessa noite: você tem um vazio que só o Senhor Jesus quer preencher. Mas Ele não quer que você seja crente. Ele quer que você tenha uma experiência com o Deus que te criou, o Deus que te ama, o Deus que conhece os seus sentimentos, o Deus que conhece as tuas dores e o Deus que quer te dar uma vida abundante. Amém, queridas? Então, além da distração, vem o desânimo. Porque você corre tanto, você está tão afadigada com tantas coisas, que você acaba se cansando. Você acaba desanimando. Eu estou cansada. Estou lutando tanto, fazendo tanta coisa, e meu marido não muda, não me dá atenção. Eu estou cansada de orar, de pedir a Deus por uma enfermidade, porque eu estou doente, porque eu não sou curada, eu estou cansada.
Sabe o que é que você precisa? Parar tudo e ouvir o Senhor. Porque quando a gente está na direção do Senhor, ainda passando pela prova, a gente pode louvar, a gente pode adorar, a gente pode levantar as mãos para glorificar a Deus, ainda no meio da luta. Porque Deus é quem nos dá força. Vocês creem nisso? Eu sei que muitos aqui têm essa experiência assim. Tá passando por luta, tá chorando, tá sofrendo. Muitas vezes uma enfermidade, uma doença crônica. Nós cremos, nós resistimos, nós declaramos em fé, mas a cura não vem. E aí? Você vai ficar com raiva do Senhor? Você vai desistir do Senhor? Você vai perseverar e vai continuar? Porque Deus é o Deus da libertação e da vitória. Amém, queridas? Então, além da distração, além do desânimo, vem também a dúvida. Sabe o que é que vem? Quando você está cansada, quando você já perdeu a alegria, já perdeu a força. Vem. Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa com a minha dor? Você sabe que nós temos um inimigo das nossas almas. O diabo, ele é o maior interessado em querer fazer a gente acreditar nisso. Antigamente existia, hoje em dia acho que existe muito pouco, mas começou aquela filosofia, aquela história do ateísmo, do agnosticismo, o diabo querendo imprimir na humanidade que Deus não existe. Só que hoje em dia não tem como, em tudo se vê Deus. É difícil hoje você ver uma pessoa que é ateu mesmo. Tem muita gente à toa, né? Mas ateu, a pessoa dizer, não crê em Deus, eu não creio que Deus existe. Isso é muito difícil hoje. Sabe qual é a nova estratégia do diabo? É ele dizer, Deus não te ama. Deus não se importa com você. Você até crê que Deus existe, mas você crê que Deus te ama? Você crê que Deus se importa com você? É diferente, não é? Então Deus, nessa noite, Ele quer dizer para você, Ele se importa com você, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com a sua luta. E aí vamos continuar aqui em João. João 11, olha que coisa. João 11, versículo 3. Fala assim, no 1 diz que Lázaro ficou doente. E aí no 3 fala, suas irmãs, pois, mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vocês entenderam isso? Aqui diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Elas desesperadas mandaram lá os mensageiros avisar Jesus. Ele estava em outra cidade. Corre lá e manda dizer que Lázaro está enfermo. Quando Jesus recebeu essa notícia, Jesus ainda ficou 2 dias lá. E aí? E aí, queridas, quando você está passando por um problema e você ora a primeira vez, você ora a segunda, ora a terceira e a resposta não vem. E aí? Aqui está dizendo que Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não é porque às vezes a resposta demora que Deus não te ama. Deus tem propósitos até na demora em responder a nossa oração. Sabe por quê? Deus nos faz mais fortes. Deus nos leva a caminhos mais altos. Porque a gente começa a orar, a gente começa a buscar mais. E com certeza, quando você sai da luta, você sai mais forte. Diga se não é verdade. Você tem testemunho para contar, porque você ficou mais forte na fé, porque você conheceu mais a Deus, conheceu mais a palavra, porque a luta te faz buscar a Deus. Porque a mulher sábia é assim. Mesmo que você não seja, não sou crente não, pastora. Não estou falando para crente não. Estou falando para aquelas que temem ao Senhor, porque se você está aqui, você teme ao Senhor, amém? Se você está aqui, você deseja conhecer mais a Deus. Então eu tenho certeza que quando você está passando por uma luta, o seu desejo é conhecer mais a Deus. Não é, como diz a irmã, largar a toalha, largar o pano, desistir. Não quero mais saber de Deus, Deus não me ama, não. Deus quer que você se achegue a Ele, porque Ele vai trazer resposta para você. E eu quero te falar de uma história, que muitas vezes Deus não age como a gente quer. Muitas vezes Deus não age na hora que a gente quer. E a gente tem ouvido tantas histórias de tragédia, não é verdade? Tantas histórias que chegam pra gente. Agora essa semana, lá no condomínio, um jovem, passou até na televisão, ele morreu num acidente de avião, no monomotor, ele e mais 2 rapazes que faziam um curso de piloto e tal, e daqui para Belo Horizonte o avião caiu e ele faleceu, jovem, acho que 25, 26 anos. Aquela outra história do jovem que morreu no Itaigara, no acidente de carro.
E a gente fica pensando, meu Deus, a família, todos ficam desesperados, jovens são arrancados de nós. Então assim, nós não estamos preparados para a morte do nosso ente querido, não é verdade, queridas? Mas a tragédia vem, todos vão de morrer, e queira a Deus que a gente não passe por essas situações, nessas tragédias, mas nós precisamos